Senhor, nosso Deus, eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que neste dia o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para mais uma reflexão que iremos fazer. Uma reflexão cujo tema central é a Bíblia Sagrada, a fonte de toda verdade. O homem, desde os tempos mais remotos, o homem busca respostas sobre muitos temas, sobre muitos assuntos relacionados, referentes à sua vida neste mundo. E na reflexão de hoje, nós gostaríamos de falar àqueles que nos ouvem que a Bíblia Sagrada é, sem dúvida alguma, a fonte de toda a verdade. A única fonte que temos nesta vida, neste mundo, e que podemos ter certeza absoluta que ela é a única que traz resposta para toda e qualquer dúvida que o homem possa ter. É ela que responde às grandes indagações, ou toda e qualquer indagação a respeito da nossa vida, da vida de cada um de nós. E nós sabemos que nós temos no nosso coração grandes inquietações. O coração humano, ele é portador de grandes questionamentos, buscando respostas. E ao afirmar isto, quero ratificar que há uma grande turbulência na alma humana, nos corações humanos, e que estas questões, estes conflitos, eles geram em cada um de nós uma profunda crise existencial. A vida, ela nos leva a muitos questionamentos. Eu poderia aqui citar dezenas, centenas de perguntas que permeiam a nossa mente e que levam o nosso coração a um estado de crise, onde nós estamos na busca da verdade. Principalmente, eu gostaria aqui de elencar alguns questionamentos, algumas indagações, algumas perguntas que ela permeia, ela está presente em toda e qualquer pessoa neste mundo. Muitas vezes nos perguntamos: de onde eu vim? De onde eu vim? Qual a minha origem? O que eu estou fazendo neste mundo? Quem me criou? Por acaso eu sou o resultado de uma explosão cósmica que aconteceu há milhares, há milhões de anos? Eu acredito que esses questionamentos que toda e qualquer pessoa tem, esses questionamentos, ele é comum a toda a humanidade, independente do lugar onde ela nasceu, independente do status que essa pessoa tem na sociedade,
se é uma pessoa de pequeno poder aquisitivo, de médio ou de grande poder aquisitivo, se é uma pessoa erudita, se é uma pessoa que não teve a oportunidade de adquirir conhecimentos, se é uma pessoa que tem, seja qual for o seu ofício, se é um médico, se é um advogado, seja quem for, seja qual for o seu ofício, a sua profissão, a sua cor, a sua raça, não importa o exterior do homem, mas sim todos nós, interiormente falando, todos nós temos os mesmos questionamentos. E isso é um denominador comum a toda a raça humana, desde Adão até os dias atuais. Perguntamos, e após a chamada morte, que na realidade é a morte biológica, para onde vai a minha alma? Seja eu cristão ou não, para onde eu irei? E muitos questionamentos que assolam a alma humana e que produz dentro de nós essa profunda crise de questionamento, de indagações, de perguntas que muitas vezes nós buscamos uma resposta. Na realidade, ao me referir sobre a Bíblia Sagrada como sendo a fonte de toda verdade para cada questionamento humano, para cada dúvida que se passa na nossa mente, eu quero dizer com profunda convicção que nela, na Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar as respostas para toda e qualquer dúvida, toda e qualquer indagação, questionamento. Somente nela, única e exclusivamente na Bíblia Sagrada, que é a palavra do Deus que criou todas as coisas, é que nós vamos encontrar de verdade as respostas para este grande anseio da alma humana. Mas essas inquietudes, para que nós possamos encontrar um estado de equilíbrio, de paz interior, porque ao dizer que a Bíblia é a fonte de toda a verdade, a Bíblia Sagrada, eu não estou aqui dizendo que o homem deixará de ter dentro de si dúvidas, questionamentos, inquietudes, mas eu estou aqui a dizer que ao meditarmos na Bíblia Sagrada, ao crermos que a Bíblia é a fonte de toda e qualquer verdade, de toda e qualquer dúvida, é nela que você vai encontrar a resposta, não estou de forma alguma dizendo que isso irá nos isentar de sofrimentos, de tribulações, de adversidades. Não. Mas ao conhecermos aquilo que nos é revelado, aquilo que Deus nos revela na sua palavra, irá resolver sim os grandes, os principais questionamentos
Porque a própria Bíblia diz que aquilo que for revelado, ou que é revelado, pertencem, tudo aquilo que a Bíblia revela, pertencem ao homem. Deus não responde todos os nossos questionamentos, mas Ele nos dá o suficiente para que nós encontremos a paz interior, para que possamos caminhar neste mundo na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, de que somente a Bíblia Sagrada poderá responder os grandes anseios da sua alma. Essa crise existencial que você está passando. Eu sei que muitas e muitas outras fontes já foram apresentadas, mas estas outras fontes são falsas. Elas nunca conseguem resolver a grande crise existencial que permeia a humanidade, o ser humano, o homem na face da terra, independente de quem seja ele. É bem verdade que durante a história da humanidade, muitos e muitos homens e mulheres proclamaram ensinamentos com o objetivo de aliviar as angústias que tanto assediam os nossos corações. Muitos e muitos homens e mulheres proclamaram doutrinas, ensinamentos que foram disseminados desde os tempos mais remotos até os dias atuais. Mas uma coisa eu lhe garanto, nunca eles conseguiram responder de uma maneira satisfatória o que o homem até hoje procura para encontrar descanso, encontrar a paz, para que ele possa continuar a sua jornada na certeza de que ele sabe a sua origem, porque ele veio a este mundo, o que ele está fazendo, e ele sabe para onde vai. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 17 e no versículo 17, está escrito: a tua palavra é a verdade. Aqui o apóstolo João refere-se à Bíblia Sagrada. Desta forma, meus queridos, eu gostaria de testificar que somente aquele que crê na Bíblia Sagrada como sendo a única fonte de toda e qualquer verdade, este vai encontrar, vai entender pela fé, pois a Bíblia, hoje, o livro mais conhecido no planeta Terra, o livro mais conhecido pela humanidade, mas o livro menos crido, pois o homem jamais irá entender a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento e principalmente o Novo Testamento, porque o Antigo refere-se a um outro período que nós chamamos de outras dispensações, outros períodos, e a palavra dispensação refere-se à forma como Deus se relacionou com o homem em períodos diferentes. E em cada período nós chamamos de dispensação. E nós estamos agora vivendo a penúltima dispensação, que nós chamamos o período da dispensação da graça. O período que
há quase 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. A este período que iniciou há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus veio, e então ele começou a proclamar o reino de Deus. E a partir daí, aqueles que foram crendo na palavra do Filho de Deus, que veio para ministrar aos corações humanos a verdade, porque a própria Bíblia Sagrada testifica de Jesus Cristo. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém mesmo poderá, e aqui eu estou parafraseando, usando as minhas palavras para tornar mais fácil o entendimento. Quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, Ele usou o artigo definido a. Ele não é uma dentre muitas verdades. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quem não está em Cristo está perdido. Não está no caminho que leva à vida eterna, que leva a cada um de nós para o lugar de onde nós viemos, que foi do Criador, que nos leva novamente para o céu. E aqueles que não creem, o próprio Senhor Jesus Cristo foi enfático. Quando os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, quando aqueles primeiros homens que tinham culturas diferentes, homens que tinham histórias diferentes, um homem que era pescador como o apóstolo Pedro, um homem como Lucas que era médico, um homem como o próprio Mateus que era um coletor de impostos. Deus escolheu pessoas das diversas classes sociais, como hoje nós conhecemos a estratificação social, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. O grande problema não é que Deus não ame a humanidade. Ele ama e Ele é amor. O grande problema é que a humanidade virou as costas para o Deus verdadeiro. A humanidade virou as costas para a Bíblia Sagrada, a fonte de toda a verdade. E a humanidade virou as costas para Jesus Cristo, a única verdade, porque Ele trouxe a mensagem celestial aos homens. A Bíblia diz que Ele nasceu e Ele aqui coabitou conosco, conviveu conosco, se relacionou conosco. E desde os dias de Jesus até hoje, todos aqueles que nele creram, todos os homens que creram em Jesus Cristo, que passaram a ser chamados de seus seguidores, de seus discípulos, são estas pessoas que nós chamamos a Igreja de Cristo. O povo de Deus. Não são aqueles que dizem ser cristão. Não são aqueles que dizem que são filhos de Deus ou que são cristãos. Porque falar é fácil. E nós hoje estamos vendo nesse cenário mundial tão complicado, tão adverso, tão difícil. Porque estamos vivendo momentos proféticos. E a própria palavra de Deus diz que muitos sairão proclamando, dizendo que são pregadores da palavra de Deus, mas na realidade não são, são falsos pregadores, falsos profetas. Então, queridos, eu gostaria, após afirmar categoricamente
após 40 anos, desde o dia que o Senhor meu Deus me salvou, que eu passei a conhecer Jesus Cristo como a verdade absoluta, como Filho de Deus que veio a este mundo para me salvar, e que o Novo Testamento, porque é a nova aliança de Deus com os homens através de Jesus, e a Bíblia diz que é todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E como pregador neotestamentário, porque proclamo Jesus Cristo, não que o Antigo Testamento não seja a palavra de Deus, mas esse período já passou, e hoje eu proclamo toda e qualquer mensagem, ela é essencialmente neotestamentária, porque eu não sou um pregador veterotestamentário, porque eu proclamo Jesus Cristo, porque estamos vivendo o período no qual Deus fez uma aliança com o homem através de Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E para crer em Jesus é indispensável que creiamos na Bíblia Sagrada, a fonte de toda a verdade. E de uma forma sucinta, quero dizer que a Bíblia, na realidade, tem dois testamentos. O Antigo Testamento, que de certa forma, de uma maneira resumida, fala, é a primeira parte, composta por 39 livros, fala lá do início da queda do homem, no livro de Gênesis. Os primeiros 5 livros, conhecido como a lei mosaica, o Pentateuco. Depois fala dos patriarcas, porque a nação judaica começou com Abraão, depois veio Isaac, depois Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, e aqueles 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, e aquelas 12 tribos depois se dividiram no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte sofreu o cativeiro assírio, e o reino do sul, o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio no ano 622 a.C. e o cativeiro babilônico no ano 606 a.C., com Nabucodonosor. E depois, nesse período em que o povo de Deus da antiga aliança, as 12 tribos de Israel que formavam o povo de Israel, Deus, depois dos patriarcas que vieram das 12 tribos através de Jacó, depois Deus levanta também profetas que eram mensageiros de Deus, homens que Deus usava para levar uma mensagem para o seu povo. No Antigo Testamento, o povo de Israel levantou profetas, e então, depois do último profeta, houve um período que nós chamamos o período interbíblico, o período entre o Antigo Testamento, a antiga aliança, a antiga dispensação e a nova dispensação. Foi o chamado período do silêncio profético, que durou este período 400 anos. E então Jesus vem, e aí nasce o Novo Testamento, com 27 livros, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos, que trata da história de Israel, do povo de Deus. No caso, agora o povo de Deus é a igreja, são os seguidores de Cristo, são os discípulos, são os verdadeiros cristãos. Aí então começa a história da igreja, lá de Jerusalém até Roma, onde Paulo prega a palavra de Deus. Aí depois vem as cartas eclesiásticas, as cartas pessoais.
e depois o último livro, o Apocalipse, que significa a revelação pessoal de Jesus Cristo. Então nós temos aí os dois testamentos, mas nós iremos nos deter com mais profundidade, não de forma exclusiva, mas de forma essencial. Nós estaremos sempre pregando, proclamando, estaremos meditando, fazendo reflexões sobre 3 pontos essenciais, que vai ser a próxima reflexão que iremos ter, que eu chamo agora de a trilologia cristã. Nós iremos nos deter ao longo de todas essas reflexões futuras a Cristo, que veio ao mundo como homem, mas também como Deus. A Cristo. E Cristo ministrou os ensinamentos e também as promessas, que estão todos, tanto os ensinamentos como as promessas, estão no Novo Testamento. Nós iremos ao primeiro ponto, que é Cristo, depois ao segundo ponto, que é o cristianismo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma nova maneira de viver, é um novo estilo de vida. Mudanças essas que são produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus, creem nos seus ensinamentos e nas suas promessas. Cristianismo é uma nova vida, é uma vida na qual agora nós cremos na Bíblia como a única fonte de toda e qualquer verdade. E cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. De nada adianta se você não crê na Bíblia como sendo a palavra revelada de Deus, e se você não crê em Jesus Cristo como o Deus que veio a este mundo na forma de homem para nos trazer a mensagem de vida eterna, e que pagou um alto preço e morreu por nós na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Precisamos meditar sobre essa trilogia: Cristo, nosso Senhor e Salvador; cristianismo, os ensinos e as promessas ministradas pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele usou homens, porque Jesus pregou. Nos evangelhos nós encontramos a vida, a vinda e a vida de Jesus. E Ele deixou aqui homens, seus seguidores, aqueles que nele creram, os apóstolos. E estes homens, depois, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os demais livros, não somente os evangelhos, mas também os demais livros, os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, foram escritos por homens inspirados por Deus, para o nosso ensino, onde Deus revela aos nossos corações Jesus como nosso Salvador, os seus ensinos de como devemos viver nesta vida, suas promessas para aqueles que creem nele, e fala também da sua segunda vinda, que está próxima. Enfim, queridos, Cristo, cristianismo, e o terceiro item da trilologia cristã, que é o cristão. Na próxima reflexão, nós iremos nos deter a esses 3 pontos que formam a trilologia cristã, da vida cristã: Cristo, o cristianismo e o cristão. Que o Senhor Deus, que o Espírito Santo, que é Deus, possa abrir o vosso entendimento, e que todos aqueles que estão nos ouvindo possam ser tocados por esta reflexão e possam vir a crer na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a fonte de toda a verdade, e em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador,
aquele que veio para nos dar a vida eterna. Amém.